Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Andréia dos Santos e hoje eu quero aqui compartilhar com você um conhecimento que vai mudar a sua percepção, a sua vida para melhor, se você colocar em prática. Existe uma coisa que a Bíblia diz que devemos ter, que ela vai definir o nosso futuro e é a coisa principal. Porque nós podemos ter dinheiro, relacionamento, bem, se não tivermos essa coisa principal, nós vamos botar tudo a perder. É a coisa principal, a prioridade que devemos buscar. Então fica comigo aqui para você aprender lições práticas para como ter uma vida vitoriosa, um futuro glorioso, relacionamentos saudáveis, curados e ser uma bênção para sua casa, igreja, na sociedade em geral. É um estudo que eu vou compartilhar aqui com você, mas vai fazer total diferença na sua vida se você colocar em prática. Porque a própria Bíblia diz que a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com todos os teus bens, investe a sabedoria, na busca da sabedoria, adquire a sabedoria, o conhecimento. Está em Provérbios capítulo 4, versículo 7. Nós sabemos que Salomão foi o homem mais sábio da terra e ele deixou vários registros, vários escritos, provérbios, porque ele recebeu de Deus como presente a sabedoria de Deus. Sabedoria, muita gente confunde sabedoria com só um conhecimento por alguém que lê muito ou por uma experiência de vida, e não é. Sabedoria, ela é um dom de Deus e é só Deus que pode dar. A sabedoria determina o nosso futuro, seja nos negócios, seja na vida familiar, seja na vida sentimental, emocional, nós precisamos da sabedoria. E o que eu vou te ensinar aqui neste vídeo vai te libertar de muitas prisões. Pela falta de sabedoria, muita gente se mete em problemas. Quantas vezes, na verdade, a maioria dos nossos problemas é a gente mesmo que procura eles. Nós mesmos nos metemos em problemas que não precisávamos. Como assim? Às vezes por falar demais, porque o sábio ouve mais do que fala, por se meter na vida alheia, por tentar manipular, por ser egoísta, por ser orgulhoso, avarento, e por comprar coisas para ostentar que não vamos conseguir pagar, porque antes de querermos gastar, nós temos que investir, para depois pensarmos em adquirir algo. Primeiro a gente investe, para depois de termos um retorno garantido, a gente começa a comprar. E muitas outras coisas. Então fica comigo nesse vídeo que está muito bom. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 17, versículo 27, quem possui o conhecimento, a sabedoria, guarda as suas palavras. Quem é sábio, guarda as suas palavras. E, inclusive fala que até um tolo se passa por sábio quando fica calado. Porque quanto mais uma pessoa fala, menos conhecimento ela tem e mais em problemas essa pessoa está se metendo. É opinião que não é pedida, é palpite que não é pedido e vai causando aquela bolha ali de confusão por falar demais, falar sem pensar principalmente nas consequências. Quem possui o conhecimento guarda as suas palavras e o homem de entendimento é de espírito sereno. Uma pessoa serena, uma pessoa calma nas suas ações, no seu modo de falar. A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, é uma pessoa que é sábia. Então, temos problemas, às vezes, muitos problemas, por não termos o domínio próprio, por deixar as circunstâncias e as situações nos conduzir. As emoções, os sentimentos. Ah, mas eu tenho razão, eu posso fazer isso. Não, 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 não. Se nós não temos domínio próprio, as nossas emoções vão nos colocar em muitos problemas. E o problema, às vezes, se arrasta por muitos anos e, às vezes, com coisas irreversíveis. Então, vamos continuar aqui. Vamos ter problemas se não termos domínio próprio e vamos sair ferindo, principalmente pessoas que nos amam, as pessoas que estão próximas da gente. Então, mas como que a gente faz para adquirir sabedoria? Tem um curso?
Até tem, né? Se a gente buscar sabedoria, tem sim muitos cursos, né? Muitos ensinamentos assim, sobre sabedoria, mas não é o caminho único. Nós temos a sabedoria dada por Deus através da busca pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz com sabedoria. Jesus, quando subiu aos céus, antes de ele subir aos céus, ele disse assim, ó, eu vou, falou para os seus discípulos, falou para nós, mas eu vou enviar o Espírito da verdade, o Espírito Santo, e ele vos conduzirá em tudo, em toda a verdade. Coisas que nós não temos discernimento, se nós temos o Espírito Santo, nós temos os 7 Espíritos de Deus, temos o Espírito de sabedoria, de discernimento. A maioria dos problemas nos casamentos, nos relacionamentos, não é por falta de amor. As pessoas até se amam, mas é pela falta de sabedoria, de administrar os seus sentimentos, as suas emoções, é por falar demais na hora errada, é por ser egoísta, por pensar só em si, por tentar manipular o outro, ou por ser indiferente. Então você vê que a maioria dos problemas nos relacionamentos é a falta de sabedoria. A maioria dos problemas, fracassos nos negócios, nos empreendimentos, é falta de sabedoria em gerir. Tudo tem uma ciência. A sabedoria garante sustentabilidade, garante um relacionamento maduro e saudável. Lógico que ninguém nasce sabendo, por isso que a gente tem que buscar a sabedoria. Se relacionar realmente não é fácil. Aguentar a gente mesmo é difícil, não é? Tem dia que a gente está insuportável. Mas aguentar o outro, pior ainda, não é? Então, tipo assim, a gente tem que realmente buscar a sabedoria para se relacionar. Tem gente que já viu que não dá certo com ninguém e a culpa é sempre do outro. Será? Será que a pessoa não dá certo com ninguém? Será que a culpa é só do outro? A pessoa às vezes não se conhece, não conhece os seus limites, não sabe onde está extrapolando, onde está faltando o que ela deveria ter para sustentar os seus relacionamentos. É muito mais fácil a gente culpar o outro e não olhar para nós mesmos. Mas aqui neste vídeo aqui eu vou te passar alguns passos, uns requisitos necessários para você ser uma pessoa sábia e mudar e transformar a sua vida completamente. Tome consciência disso, eu vou ser uma pessoa sábia, eu vou buscar a sabedoria. Tem gente que vive correndo atrás de dinheiro, busca atrás de dinheiro, mas antes de buscar o dinheiro, busque a sabedoria, porque quantas pessoas buscam o dinheiro, até conseguem o dinheiro, mas perde tudo, porque não teve sabedoria. Gente, ganhar dinheiro honestamente neste Brasil não é fácil. Precisa de ter sabedoria. Tem gente que quer ganhar dinheiro fácil, né? Através dessas vias aí que a gente já conhece, as apostas, esses joguinhos, né? E hoje tá tão assim divulgado, né? Esses tigrinhos da vida aí. E quantas pessoas estão colocando as suas famílias em ruínas por se aventurarem em ganhar dinheiro fácil. Deus não abençoa esse dinheiro fácil, é desonesto, porque tem pessoas perdendo. Deus abençoa um trabalho honesto. Então, para tudo dar certo na nossa vida, para nós não vivermos uma vida somente de derrotas e fracassos, às vezes Deus nos dá a bênção, que a gente pede, Ele é bondoso, Ele dá, mas se a gente não tiver sabedoria, a gente vai perder a bênção, muito fácil. Com sabedoria é possível sim manter relacionamentos saudáveis, é possível sim criar filhos saudáveis no temor do Senhor, até porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Se a pessoa não teme a Deus, de cara, ela não tem sabedoria, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E o que é temor ao Senhor? É ter medo de Deus? Não é ter medo de Deus. É zelar pelos seus princípios, saber que Ele é Deus, Ele está acima, Ele tem o controle e não fazer o que desagrada a Ele. Vamos continuar aqui. Sabedoria é a coisa principal.
Antes de buscarmos alguém para casar, alguém para relacionar, dinheiro, qualquer outra coisa, primeiro busque a sabedoria, porque senão a gente vai destruir tudo. A Bíblia até fala, né, que a mulher sábia, ela edifica a casa. A mulher sábia, antes de casar, então vamos buscar a sabedoria para edificar a casa, porque quantas mulheres até casam, buscam de Deus um marido, namoram, casam, mas rapidinho elas mesmas destroem, porque diz que a tola, ela destrói com as suas próprias mãos. Como assim? Ela manipula, ela faz tudo com as suas próprias mãos, ela não pede orientação a Deus. Então, ter uma empresa referência, negócios lucrativos, vai exigir de nós sabedoria. Ter excelência emocional, saúde emocional, vai depender da sabedoria. Só que para você ter sabedoria, você tem que entender que ela tem um caminho. Em Provérbios capítulo 8, versículo 12, nós vamos estudar esse texto, a partir do versículo 12. Provérbios capítulo 8, a partir do versículo 12. Está dizendo assim, ó, eu, a sabedoria, eu moro com a prudência. Moro com quem? Com a prudência e tenho conhecimento do bom senso. Primeira coisa, a sabedoria tem uma casa, porque diz que ela mora. E ela mora com quem? Com a prudência. E o que é prudência? Por que a sabedoria mora com a prudência? A prudência é saber calcular o impacto das nossas decisões. Isso é prudência. Saber calcular o impacto das nossas decisões. Quando eu calculo o impacto do que eu estou decidindo, eu estou sendo prudente. Sabe o que a maioria das vezes a gente faz? A gente não calcula o que vai acontecer depois de nós fazermos determinada coisa. A gente só faz no calor da emoção, no calor da ira ou no calor da alegria. E a gente não pensa depois nas consequências. Pessoas imprudentes. Decisões difíceis. Quantas decisões difíceis as pessoas tomam baseado nos seus sentimentos? Tomar decisões sem calcular o impacto vai nos custar muito caro. Não compensa o prazer momentâneo ali de realizar algo, de fazer algo, apenas pelo calor do momento, seja uma vingança ou seja um prazer carnal, se não calcular as consequências. É um tolo, está agindo com imprudência. A sabedoria nos livra disso. Então, se nós não temos sabedoria, provavelmente não temos prudência. Vamos agir com insensatez. Mas qual a função do Espírito Santo nas nossas vidas? Nos dá sabedoria. O Espírito Santo nas nossas vidas faz aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos, sozinha. A gente muitas vezes age com a nossa emoção, sem sabedoria, sem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo nos dá o domínio próprio, nos dá a sabedoria para discernir o certo do errado e nos ajuda a praticar, não apenas saber o que é certo, mas fazer o que é certo, calcular o impacto das nossas decisões e ações. E ele diz assim, o Espírito Santo, opa, faz isso não, vai dar errado, não faz isso. A gente literalmente sente e ouve ele nos falando, quando nós temos uma vida de comunhão com Deus, através do Santo Espírito. Então está claro para a gente no capítulo 8, no versículo 12, que a sabedoria mora com a prudência. E ela tem conhecimento que vem do bom senso. Agora no versículo 13 diz que a sabedoria é temer o Senhor e odiar o mal. E o que é temer a Deus? É odiar o que é mal. Se você vê alguém zombando de outras pessoas, fazendo injustiça, não compactue com isso. Não ria, não brinque, não zombe de outra pessoa. Isso é uma pessoa insensata, isso é fazer o que é mal aos olhos de Deus. Porque estamos ferindo outras pessoas intencionalmente. Se você está vendo alguém passando necessidade
e você tem condição de ajudar, e você finge que nada está acontecendo, tipo assim, cada um cuida da sua vida, está fazendo o que desagrada a Deus, porque nós somos chamados a amar o próximo como Jesus nos amou.